Olá, tudo bem? Você está pensando em recorrer a um banco para pedir dinheiro emprestado para dar entrada ou comprar a casa própria. E pensou, bom, vou na Caixa Econômica Federal porque acho que lá é mais fácil, os juros são menores. Será que é isso mesmo? Qual é o passo a passo para você pegar dinheiro na Caixa Econômica Federal para comprar sua casa própria? Quem vai esclarecer isso para a gente é o Marcelo Prata, que é CEO do Canal do Crédito. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Anny. Antes de mais nada, explica para a gente o que faz o Canal do Crédito, Marcelo. O Canal do Crédito é uma ferramenta online que ajuda as pessoas que querem adquirir a casa própria via financiamento imobiliário a encontrar as melhores taxas e sem custo adicional para ele. Pro cara que está comprando o imóvel. Exato, entendi. exato. Ô, Marcelo, explica pra gente qual que é o passo a passo para a gente conseguir um financiamento na Caixa Econômica Federal para comprar a casa própria. O processo ele sempre começa com análise de crédito, né? Não tem como o banco olhar esse processo de financiamento sem antes analisar a capacidade de pagamento do comprador. Então, o primeiro passo é procurar uma agência da Caixa que fique próxima à região onde o comprador esteja, né? E ali buscar as informações com o gerente do banco que ele vai fornecer quais são as linhas disponíveis, enfim. Então, no caso da Caixa, sempre é procurar a agência. E não adianta, por exemplo, o sujeito ter uma renda familiar de 5 mil e pedir 500 mil reais. Tem que ter uma coerência com a renda da família, é isso? Exatamente. O que os bancos fazem, e a Caixa Econômica é um deles, é disponibilizar na internet um simulador. Então, ali o cliente ele já consegue ter uma noção, né, de pelo menos qual é a renda necessária para aquele valor de financiamento que ele precisa. E os juros da Caixa são, de fato, menores do que nos outros bancos de varejo, Marcelo? Esse é um pouco de mito que existe no mercado, né? A Caixa Econômica, ela historicamente sempre foi o grande banco financiador da casa própria, mas isso vem mudando drasticamente nos últimos anos. Hoje todos os grandes bancos de varejo têm muito apetite para o crédito. Só para a gente ter uma ideia, Marcelo, quanto os bancos cobram de juros para quem pede financiamento para comprar casa própria? Tem ideia? Tenho. Como especialista, quer dizer, a gente acompanha muito o mercado e o que eu posso dizer é o seguinte, é que para imóveis até 150 mil, e para quem ganha até 6 salários mínimos, a Caixa ela vai ter condições de oferecer uma taxa menor, porque o funding, quer dizer, de onde vem o recurso, né, para o crédito, é mais barato, que é o FGTS. Então, a gente está falando de taxas que podem ir de 6% a 7,5%, 8% ao ano. Tá certo. E quando a gente fala de acima de 150 mil, aí todos os bancos são muito parecidos, né? A gente está falando de taxas que vão de 8,5% a 11%, sempre atrelado ao valor do imóvel. Também ao ano? Ao ano. Entendi. E tem que ter coerência com a renda da família. Exato. A regra que os bancos usam é que a pessoa pode comprometer até 30% da renda dela com a primeira parcela do financiamento. Então, essa é a regra áurea para o crédito imobiliário. Né? E é fácil? É uma coisa mais ou menos rápida? No caso da Caixa Econômica, eu consegui esse dinheiro para financiar, bancar o imóvel, Marcelo? A Caixa ela tem uma política de distribuição de crédito que é por superintendências. Então, cada região tem a sua superintendência específica que vai cuidar daquele processo de financiamento. Então, tem uma pitada de sorte aí na história. Você tem que... a gente tem casos no Brasil inteiro, né? Porque hoje o Canal do Crédito atende o Brasil todo, então a gente conversa com clientes em todas as partes. E aí tem desde processos que são muito ágeis no sul do país, por exemplo, a processos que chegam a demorar alguns meses em outras regiões. Então, quer dizer, o mesmo banco, o mesmo serviço, o mesmo produto pode demorar meses para ser liberada a grana. Depende da superintendência, de como aquela regional está de processos, né? Às vezes está com um volume muito grande e aí você nunca sabe se aquele processo ele vai ser o primeiro da fila ou o último, enfim. Então, infelizmente, tem essa característica. Marcelo, documentos básicos que, no caso, a Caixa exige para quem vai pedir um financiamento para casa própria? A primeira etapa, que é a parte da renda, não tem muito segredo, quer dizer, são os documentos pessoais e comprovação de renda. O que mudou muito nos últimos anos antigamente você só tinha os assalariados conseguindo acessar o crédito. Seria minha próxima pergunta. E quem não tem como comprovar essa renda faz o quê? É que a comprovação de renda ela pode ser feita de outras formas que não só com os olerites, né? Então, alguém que é autônomo, por exemplo, ele pode apresentar os 3 últimos extratos bancários que o banco vai entender que essa é a renda real dele. Né? Marcelo, e tem um teto? Tem um mínimo? O mínimo seria de quanto que a Caixa empresta e o máximo vai até quanto? O mínimo, ele praticamente não existe. Hoje, o que a gente diz é assim, 20 mil reais, né, o empréstimo, o financiamento mínimo, e o máximo, ele não existe. Quer dizer, ele vai depender... o teto para esses valores é que tipo de recurso o cliente está acessando. Então, digamos que ele queira, por exemplo, usar o FGTS como parte de pagamento. Ele vai poder comprar imóveis até 500 mil reais só.
mas acima disso ele vai poder comprar, vai ter acesso a crédito, só que não vai poder usar o fundo de garantia. Entendi. O bom de ir na Caixa é que você resolve tudo numa boca de caixa só, né? Você pode ver o seu saldo no fundo de garantia, já ver o financiamento, tudo de uma vez só, não pode? Esse é um pouco de mito também, né? Hoje todos os grandes bancos comerciais têm autorização do Banco Central e do Conselho Curador do FGTS para fazer o saque do fundo de garantia. É possível então? Em qualquer banco? Em qualquer banco. Tá. Então é um mito que existe no mercado em função de a Caixa ser a gestora dos recursos do FGTS, mas hoje qualquer banco pode fazer. Olha só, Marcelo, muito obrigada por ter vindo ao UOL Economia. Até uma próxima conversa. Eu que agradeço, Anny. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista aqui no UOL Economia. Dessa vez você aprendeu um pouco mais como pedir um financiamento para sua casa própria pela Caixa Econômica Federal. Até a próxima.